é um dia especial, né? A gente até gravei um storyzinho, né? Dizendo que hoje é um dia que a gente vai marcar como vai ser o marco de um ideal de vida nosso, né? Que a gente vem trilhando aí. Então eu e a Fê, a gente se conheceu numa casa espírita de animais, que é o Grupo Fraterno Francisco de Assis. Lá a gente já se identificou, né, Fê, desde cara. E aí, de Sim. lá, a gente trilhou vários caminhos juntas dentro da medicina chinesa, né? Estudamos lá no Instituto Equilíbrio, nós duas. E aí a gente fica nesse afasta, aproxima, e agora nos aproximamos com uma proposta de fazer as lives. E isso ficou muito legal, né, Fê? Porque a gente começou a gostar, curtir, e Sim. as lives estão sendo semanais. Sim. E aí a gente falou, por que não fazer um canal para a gente poder realmente oficializar a coisa para que as energias fluam melhor ainda, né, Fê? Com certeza. E essas parcerias que a gente tem conseguido aí com o pessoal, né? Os colegas, professores, até os especialistas, né, de outras áreas, a gente trouxe psicólogos, zootecnista, né? E a gente quer trazer muito mais para fazer, junto com nós, pensar fora da caixola, né? E então, assim, a gente está super feliz hoje. A gente está compartilhando dessas lives, a gente já está dando um pezinho a mais aí para uma outra coisa, que é um podcast, né? Que a gente já está falando um pouquinho aí para vocês o que tem para vir. Tá quentinho, tá saindo aí do forninho também, né? E eu Tá, acho tá nas que obras. é o nosso ideal, né? E eu acho que vocês estão curtindo porque vocês estão participando, né? Estão sempre mandando mensagem, perguntas, né? E a gente está vendo essa vibe, né? A gente está vendo que o pessoal tá entrando nessa maneira de ver as coisas de uma outra forma, né, Rê? E assim, a ideia nossa é como ideal de vida mesmo. O nosso foco principal até é uma brincadeira pra gente, porque é super gostoso, né? A gente conseguindo estabelecer eu aqui na minha rotina, é super agradável a gente fazer esses momentos, porque eu e a Fê, a gente gosta. Eu sou da educação, né? Então eu sou suspeita para dizer dessa questão de trocar conhecimento, de conversar, né? E a Fê também é igualzinha a eu. Então, é um prazer para a gente fazer isso, e o nosso ideal de vida hoje é trazer essa consciência para o veterinário e para o tutor a partir do conhecimento, né? A partir do momento em que você escuta falar, em que você vê pessoas fazendo, você traz isso para a realidade das pessoas, e as pessoas param para pensar, né? Porque muita Sim, coisa que a gente já fazia antes, a gente fala, nossa, se fosse hoje eu não faria o que eu faria, que eu fiz antes, né? verdade. Então, eu acho que essa reflexão é o nosso ideal de vida. E é o que a gente quer trilhar aqui junto com todo mundo. Perfeito. Então, o pessoal já conhece a gente, né, Rê? Mas sempre é válido dar uma lembradinha, né? Que a gente trabalha com as integrativas, com a acupuntura, cromoterapia, cannabis medicinal, aroma, fito, que é uma das nossas paixões também. Aí, que mais, Rê? Sempre tem o Fei Shui, né, no meio. A gente tá falando isso porque a gente vai mostrar para vocês aí da onde veio esse pensando fora da caixola, né, Rê? Isso. A gente planejou aí umas apresentaçõezinhas para a gente falar qual é a nossa forma de trabalho, né? Nossa forma de pensar, como a nossa caixola funciona, né? Sim. E, e aí explicar, falar um pouquinho, a gente vai acabar falando depois um pouquinho sobre as nossas terapias, né? O que é que a gente atua de uma forma geral. Hoje eu vou falar um pouquinho mais da gente. E se o pessoal quiser aproveitar para fazer alguma pergunta, tiver com alguma dúvida de alguma outra live, ou surgiu alguma coisa essa semana, coloca aqui também que a gente vai respondendo no meio, certo? Então vamos falar um pouquinho aí, Rê, começa você falando aí o porquê desse slogan nosso fora da caixola. A gente, toda vez, a Fê, na verdade, que começou com esse jargão aí de pensar fora da caixa, né? Que é o olhar de uma forma diferente. Então, a gente associou, a gente discutindo bastante sobre que nome a gente ia dar de fato, a gente associou a questão da caixola em relação ao nosso pensamento com o olhar de um ângulo diferente, o olhar de fora, né? E aí surgiu o nosso novo jargão, que é pensar fora da caixola, e o nosso canal agora, que vem mostrar exatamente isso que é o que a gente vai falar um pouquinho agora, né, Fê? Isso,
desenhando aqui em volta, nosso super desenhista, excelente desenhista, né? Porque eu tô mostrando, tentando mostrar para vocês aqui que a gente vai falar um pouquinho desse olho, um pouquinho dessa caixa, mas vamos lá que eu já tô ansiosa, né? Vamos partir para nossa próxima ideia, que é aquilo que todas as lives a gente fala sempre da tríade, né? Então, essa tríade aí que a gente está sempre lembrando, animal, tutor e ambiente, né? Que às vezes eu também falo assim, vamos virar, vamos deixar lá em cima o tutor, aqui embaixo o ambiente, aqui embaixo o animalzinho. E se a gente virar novamente, o ambiente está em cima, tutor e animalzinho está embaixo, né? Sempre lembrando, né? Por que a gente bate tanto nessa tecla? Porque essa tríade existe o tempo todo na nossa vida, né? Nós estamos aqui num ambiente, se esse ambiente estiver, como a gente fala aqui, energeticamente descontrolado, pesado, vai afetar o tutor, vai afetar o animalzinho, como vai afetar também ali a criança, né? Quem tá ali, o idosinho, né? Falando de seres humanos. Se a gente vira, né, novamente, tutor, ambiente, animalzinho, o tutor não tá legal, o animalzinho não vai estar legal, o ambiente não vai estar legal. Então a gente, vocês estão sempre escutando a gente falar, seja eu ou a Rê, ou com os outros colegas que acabam vindo aqui, a gente tá sempre batendo, porque não tem como, pessoal, a gente tratar hoje, pensando nessa... A gente fala muito da medicina do futuro, né? Mas para eu, para Rê, para muita gente, é a medicina do presente, né, Rê? Porque a gente tem que tratar paciente, ambiente e o tutor, né? Tutor, tutelado e ambiente. E isso é muito importante. E a gente vai ficar aqui toda quarta-feira e uns dias extras aí falando isso com vocês. Que mais, Rê, você tem para falar dessa tríade? Eu e a Fê, a gente já vem nessa formação desde a graduação, né? Eu, como venho da educação, eu tenho muito essa questão da empatia, de olhar o todo, de olhar os pais, de olhar a escola e olhar a criança, né? E aí, agora, estendendo isso na medicina veterinária, a educação me trouxe uma bagagem gigantesca para esse olhar, né? A ponto de acompanhar mães em médico, entender essa realidade. Então, cada realidade é uma e a gente não consegue, a gente não pode julgar se a gente não compreende. Por isso a importância de conversar, a importância de se colocar no lugar do outro, da empatia, que eu acho que faz toda a diferença na educação, na saúde, em qualquer lugar. E essa tríade, então eu e a Fê, a gente já vem nessa formação. Eu comecei a faculdade de veterinária já com esse olhar da educação e eu já comecei no primeiro ano já na medicina chinesa, né? Eu fiz um curso já desde o primeiro ano e fiz todas as medicinas, todos os cursos de integrativa ao longo da graduação. E a Fê também sempre teve esse olhar, que é uma das coisas que a gente conversa muito. Ela sempre olhou para tudo isso, ela não conseguia olhar para olhar as matérias de forma individualizada. Ela sempre olhou como um todo. E é uma coisa que a gente se assemelha muito. E Verdade. essa tríade, ela até foi colocado aí no espiral, porque ela tem uma profundidade. Cada um define o sentimento de uma forma diferente. Para uma pessoa, a morte de um animal é uma coisa absurdamente dolorida. E para outra pessoa é insignificante. Então, existe uma profundidade diferente em cada um desses âmbitos que se entrelaçam. E eu acho que tudo isso é uma coisa extremamente importante da gente compreender para fazer um bom trabalho. Porque se a gente não faz, se a gente não tem esse olhar, né, mais uma vez, né, no nosso olhar, se a gente não tem esse olhar diferenciado, a gente vai atuar lá na manifestação, controlando uma doença momentaneamente, mas que a raiz dessa doença está lá nas emoções exacerbadas dessa família. Então, essa tríade, ela é tudo no diagnóstico e no tratamento. E eu vou colocar ainda, se eu pudesse aqui, eu colocaria aqui nesse meio aqui que elas interligam, né, que a gente colocou, eu colocaria hoje um quarto, né, que seria os colegas veterinários, quando a gente acaba atendendo nas clínicas também, né, Rê? Porque aí a gente acaba percebendo que aquele cachorrinho, né, está naquela clínica por um motivo, né, passou com aquele colega por um motivo, nós estamos atendendo ali por um motivo, e às vezes a gente acaba tratando esse colega também auxiliando, né, e tentando fazer ele pensar fora da caixola também junto com a gente, né. A gente está batendo nessa tecla aqui tanto com tutores como com colegas, para que juntos a gente consiga enxergar os nossos pacientes, os nossos tutores de uma forma diferente, trazendo novamente essa empatia que está sendo perdida, né? Aquela coisa, a gente não pode deixar acontecer de entrar, olhar e não conversar e não perguntar um bom dia, uma boa tarde, como você está, o que está acontecendo na sua vida e como é que eu posso te ajudar, não só como veterinário, né, que somos, mas também como seres humanos, né, gente? Porque quem às vezes não precisa de um abraço, né, ou de um bom
bom dia, e a gente está trazendo isso também. A gente está cavando de volta, trazendo de algum lugar que está perdido aí, né? Isso para a vida de vocês também, como tutores e como colegas veterinários. Certo? Bora para Certíssimo. E aí a e o gente nosso emenda, olhar? né, Fê? Emenda. E o olhar, Rê? O olhar é tudo, né? O olhar é o olhar, eu acho que é o olhar ou o a mais, né? É aquela coisa que outro dia a gente estava conversando isso com o Rodrigo Guzmão, né? A gente sempre tem aquele olhar a mais, a gente sempre bate na tecla aqui também do todo, né? A gente não vê um paciente ou até mesmo um ser humano, a gente está conversando com um colega, com um familiar, né? E quantas vezes a gente se pega a pessoa conversando, a gente está tendo aquele olhar do que está ocorrendo, né? Então é aquele olhar de pensar a mais. A gente não pega um paciente diabético e pensa que ele tem uma hiperglicemia, que ele tem aquela sintomatologia. A gente está olhando o que levou aquele paciente a estar com diabetes. O que será que aquele ambiente teve que aconteceu aquilo com aquele paciente? Eu dei um exemplo hoje para a Rê e vou passar aqui para vocês. Estou com um pacientezinho que um tutor está passando por uma dificuldade na casa dele, né, financeira. Então, assim, resumidamente, ele está muito preocupado. Aí adivinha vocês que é aquela coisa que a gente sempre conversa aqui, da preocupação, da tristeza, do medo, que são os nossos amigos 5 elementos, né? Vou aproveitar que eu tô com a câmera aqui, vou mostrar aqui, dá para ver os nossos 5 elementos que a gente sempre fala, né? E esse tutor tá nesse elemento terra aqui da preocupação, né? Do que vai ser meu amanhã, com o que vai acontecer. E aí, batata, né? Fazemos exames, porque sou da integrativa, sou clínica, sou apaixonada pela veterinária, amo a veterinária e gosto de exame, né? Gosto de fazer exames, gosto de. Eu falo para Rê, o exame não é só para o diagnóstico, né? O exame a gente faz ali para a gente poder até conversar com o tutor, ver, olhar se não tem mais alguma coisa. Então, os exames fazem parte da nossa medicina, fazem parte do nosso dia a dia. Tem que fazer exame, sim. E, resumidamente, fizemos. E quem que tá lá aumentado de tamanho, explodindo, pedindo socorro na barriguinha do cachorrinho? O baço, né? Que é o baço preocupado, o baço nervoso daquele tutor. Então, conversei com ele, batemos papos, né? Eu, ele, o Prince, todos juntos, né? Porque a gente precisa modificar isso, precisamos tratar o que o Prince está passando, né? Os sinais clínicos, sintomatologias, né? Tanto. Nesse caso, a gente vai entrar tanto com a alopatia como com a integrativa, integrando os tratamentos juntos, e vou cuidar do meu querido tutor, né? Vou auxiliá-lo nessa passagem que ele está tendo, porque amanhã pode ser eu, pode ser a Rê, pode ser outra pessoa. Então é esse, eu acho que o que a gente quer passar para vocês desse olhar é isso, né, Rê? Tô adorando esses coraçõezinhos subindo aí. Eu acho, Fê, assim, uma coisa bem simples da gente exemplificar é assim, a gente tem, por isso da nossa escolha, inclusive pela caixa, né? A gente tem uma caixa. Dependendo da posição que a gente tiver, a gente vai ver uma face da caixa e não vai ver a outra. Por isso que é importante esse olhar, porque esse olhar vai rodar essa caixa. Ele precisa ser olhado de uma forma diferente. Até a gente pensou, olhar de cima da caixa, olhar por fora da caixa, como é que será o melhor nome? Mas se eu olhar por cima, eu não vejo a face de baixo. Se eu olhar de lado, eu não vejo o outro lado. Então, é o olhar fora da caixola que remete à forma que a gente pensa. De que forma a gente vai olhar e raciocinar em cima desse caso. Então, na verdade, essa caixa é a nossa realidade, é o nosso ambiente. E o olhar é o ângulo que a gente vai enxergar, inclusive olhar todos os ângulos, para que a gente chegue de fato no diagnóstico e no tratamento adequado. Então, esse olhar, ele é extremamente delicado, extremamente complexo, não é simples, porque não é simples a gente tirar de um tutor o sentimento que ele tem naquele momento, exige muita afinidade, muita empatia. É difícil, né? Não é tão simples a gente trabalhar com esse veterinário na parceria, estabelecer uma parceria de confiança com os bilíngues que existem, né? Entender esse contexto que nem a Fê falou, conseguir fazer os exames que a gente precisa, olhar dentro da avaliação da medicina chinesa também, compondo, né? Por isso que é uma medicina integrativa, a gente está compondo os olhares, compondo os conhecimentos e integrando cada vez mais com todas as medicinas
e terapias holísticas que a gente conhece, a gente vem estudando. Então, esse olhar, ele diz tudo. Ele diz, vamos entender esse contexto todo, olhe para todos os lados dessa caixa para entender ela como um todo. Acho que é isso, né, Fê? E olhar, né? E olhar para o outro, né? Olhar que na sua frente tem um ser humano, né? Tem um sentimento, tem uma emoção, tem o paciente, né? Tem você, que às vezes naquele dia também tá explodindo com seus sentimentos, né? Que às vezes você também tá com seus problemas e tem que deixar de lado para poder entender o problema do outro, e não é fácil, porque todos os dias estamos nessa situação, mas estamos aí nós duas, né? Para fazer todo mundo pensar fora da caixola. E pegando o gancho, né? Vai aqui, porque vocês já sabem que nós somos ansiosas nessa terapia familiar multiespécie que a gente sempre fala, né, Rê? Tá aí. A família toda unida, né? Sempre lembrar, para quem nunca viu a gente falar sobre esse termo, né? E que é novo também, quando a gente fala terapia multiespécie, né? O pessoal pensa muito em multiespécie, que a gente está falando de cachorro, gato, passarinho, coelho, vaca, né? Que são as multiespécies. Mas assim, hoje essa nomenclatura multiespécie é lembrar da terapia familiar, que a gente cuida tanto do animalzinho da casa, independente da espécie, mas a espécie humana, né? Eu estava falando para a Rê que na minha formação, hoje as faculdades estão um pouquinho mais moderninhas, né? Mas eu acho que isso deveria ser puxado novamente. Na minha formação, eu estudei muito o ser humano, né? Então, assim, a gente tinha as aulas, vamos dizer assim, equiparadas, né? Então, a gente estudava todas as espécies animal, mais o ser humano, né? Então, eu não sei se a minha formação me trouxe para esse lado também, e também os estágios que eu fiz. Meu primeiro estágio, que nem a Rê falou, foi com o pessoal oriental, que me fez abrir, ter esse olhar, né? De, olha, você pisou aqui no consultório hoje, você não vai ver o paciente da forma que você está vendo, né? Tá doendo aqui, tá sangrando aqui. Você vai sempre olhar o todo, né? Então, começou nesse estágio. Eu sou muito grata pelo universo, por essas pessoas que ali abriram meus olhos. Eu também venho, como a Rê falou, dessa parte espiritual da coisa, né? O que eu sempre falo, não é a religião, né? É pensar espiritualmente nesse todo. E a gente precisa entender, porque ninguém vive numa mesma casa sem um motivo. Eu e a Rê não estamos aqui sem um motivo, não somos amigas sem um motivo, não estamos trabalhando sem um motivo, não nos conhecemos em tal lugar por um motivo, né? E você não está casado com essa pessoa do seu ladinho aí, por mais que esteja com vontade, às vezes, de dar um chacoalhão, tem um motivo, né? Aquela criança que tá gritando, você não sabe o que você faz, tem um motivo? Aquela sogra, aquela mãe, aquele pai que tá com Alzheimer, que tá passando por alguma enfermidade, que a gente sabe que enlouquece, que a gente sabe que às vezes dá vontade de sair correndo, tem um motivo, né? Então, assim, a gente tá aqui para ajudar vocês a tentar. O VET também, que de repente chegou aquele paciente e fala, meu Deus do céu, porque bem esse caiu na minha mão, tem um motivo. Quando a Renata entra lá no consultório, aqui é a doutora Renata, acupunturista, liga pra Fê, vim aqui fazer acupuntura, tá? Tem um motivo, né? E esses motivos, essas ideias que, mais uma vez, nós estamos aqui para estar conversando com vocês, né, Rê? Eu vou até colocar uma foto dele para eles aqui, ó, da terapia multiespécie, um exemplo aqui. Quando eu e a Rê, a gente vai nos atendimentos, eu gosto de atendimento assim, ó. Eu coloco a família toda em volta de mim, aqui ainda tinha a filha e aqui do lado estava a mãe da moça, né? E todo mundo fica acompanhando, a gente vai conversando, vai batendo um papo, vai todo mundo expondo o que está acontecendo. Isso auxilia muito, demais, né? Todo mundo que está aí, que é tutor com a Rê, que a Rê atende, sabe que ela faz dessa forma. Tutores meus que estão aí, sabe que é dessa forma. Às vezes, se falta um membro, na próxima, vamos tentar tá com esse outro tutor aqui para a gente bater um papo, né? Vamos conversar, né? O VET também, às vezes a gente fala, fica aqui na consulta com a gente, acompanha, né? Às vezes o VET quer correr, não, atende aí, depois a gente conversa. Não, acompanha um pouquinho, né? Senta aqui um pouquinho, deixa a cromoterapia pegar um pouquinho você, né? Vamos deixar aqui o incenso que a gente acendeu, né? Sente o cheirinho desse aroma, né? Tudo tem um motivo, né, Rê? Falei um pouquinho para eles também da sua visão. E é bem interessante os vínculos que a gente estabelece, né? O que você está falando aí, falou várias vezes, né? Tem um motivo, tem um motivo.
tem uma conexão, tem uma vibração, né? Aquele lance de que muitos acreditam, e eu acredito que a gente escreve aquilo que a gente combina aquilo que a gente vai passar, né? Claro que a gente tem as variantes, as coisas que vão aparecendo no nosso caminho, conforme o padrão vibratório que a gente emana, né? Então, eu tenho dois caminhos, vários caminhos, mas dependendo do padrão vibratório que eu estou emanando naquele momento, eu vou enxergar um ou vou enxergar outro, né? E vou aproveitar ele daquela forma. Mas essas conexões que a gente estabelece aí, que vão e voltam, elas são muito interessantes. Vivi isso hoje, uma conexão aí que eu tinha feito no passado, e ela retornou, e hoje faz todo sentido essa conexão. As conexões que a gente tem de histórias de vida, de quando um animal chega numa família, por que ele chegou nessa família, em que momento ele chegou, e em que momento ele vai sair dessa família. Né? Existe uma missão bastante importante na entrada de um animal numa família. Independente se ele foi resgatado, se foi pego de filhote, se veio com uma doença ou não, existe uma conexão energética que atrai esse animal com as mesmas vibrações que esses tutores estão emanando, e existe um propósito. Né? E eu e a Fê, a gente discute muito sobre isso, e a gente vê isso todos os dias, todos os dias. E a nossa vivência é tratar isso, é exatamente tratar isso, porque é cuidar disso, que é isso que a Fê está falando. É chamar o tutor, senta aqui do nosso lado, vamos conversar um pouquinho. E aquela sessão vira uma sessão de psicologia, né? De psicoterapia, e tudo bem. Não precisamos ser psicólogas para fazer uma psicoterapia básica, né? Não a nível de formação, de conhecimento, que é diferente. Mas uma psicoterapia de trocas de carinho, uma troca de informação, porque é um carinho que a gente faz, né, Fê? O cuidar do animal, que é tão importante para a pessoa, é um carinho. Sim. E é uma dedicação nossa. E mesmo porque, conversando, a gente consegue até indicar lugares, né? Olha, eu conheço uma colega psicóloga, eu conheço um local que você pode ali, uma terapeuta, né? Eu conheço um local ali que você pode fazer acupuntura, né? Ou até mesmo, quantas vezes eu conheço um local de oração, em qual religião, qual que você se conecta mais? Eu costumo dizer assim, eu conheço todas, justamente, Deus me deu essa oportunidade para ir também, porque tem um motivo da gente indicar as pessoas ali também, que aceitam ou não essa parte, mas às vezes o conversar, o falar, o botar para fora, quando você sai desse atendimento, parece que a pessoa está aliviada, e você vê na cara do pacientezinho que ele fala, opa, obrigada, já tirou 50% do peso que estava em mim, o restante vai ser fácil, né? E também a gente lembrar da parte do luto, né? Porque quantas vezes a gente entendendo as coisas, a gente consegue passar por essa fase mais fácil, né? Porque é como a Rê acabou de falar, faz parte da nossa vida. A única coisa que a gente tem certeza é que a gente vai morrer. Agora, o dia, a data, né? Só quando chama que a gente vai saber. E vamos ter que passar por isso e tá tudo bem, né? Vai doer, vai. Só que tem formas da gente entender e passar. Né? Então, eu acho que essa parte, essa coisa multiespécie, se a gente for pegar, né, lá na medicina chinesa, né, a gente sempre também gosta de falar isso, né? Estamos fazendo aí quase 6 mil anos de medicina chinesa, aí, desse ensinamento. Era o médico chinês da família, né? O médico do imperador, né? Que ele ia lá e cuidava da família toda, que ele ia lá, ele tinha que olhar para aquele imperador, para aquele pessoal ali, saber o que estava acontecendo e como é que ele sabia disso. Às vezes as pessoas falam assim, devem falar, né? Nossa, Renata e a Fernanda são duas fofoqueiras, né? Vem aqui em casa, fica conversando, perguntando, falando, e às vezes a gente pergunta e a pessoa acaba entrando numa intimidade, né? De contar coisas e tá tudo bem. A gente tá ali para escutar e para ajudar vocês. E esse médico chinês fazia isso lá. E lá ele ajudava, ele auxiliava, ele tratava, porque também se ele não conseguisse, cortavam a cabeça dele, né? Então ele tinha que conseguir isso. E a gente faz a mesma coisa. E quando a gente, às vezes, acha uma barreira de vocês não falarem com a gente, não expor o que está acontecendo, a gente fala, poxa, né? A gente pensa, né? Se a pessoa se abrisse um pouquinho mais, se expusesse um pouquinho mais, talvez, né? A gente consiga, mas quem sabe agora vocês terem esse canal, escutando a gente falar, conversar, bater papo, essa mente não se abra, se não for comigo e com a Rê, que seja com um vizinho, que seja com um amigo, que seja com um colega, a gente precisa falar mais, a gente precisa abraçar mais, a gente precisa beijar mais, conversar mais, sorrir mais, né? Tirar as culpas, né, Rê? A gente tá muito aqui batendo nessa tecla também, né? Chega de culpa. O culpado é esse, o culpado é aquele, né? É entender
essa tríade. A tríade a gente tem que entender que ela existe. Não tem como fugir. Ah, mas eu sou culpado que o meu cachorro ficou doente. Não, não é culpa. É saber que essa tríade faz parte da nossa vida e que a gente tem que tratar. Se não tem cachorrinho em casa, mas tem a família com um filho, vamos tratar essa tríade, não é? Tem lá a mulher, o marido e a nora, a sogra que mora junto, vamos ajudar essa tríade. Porque às vezes você mora sozinho numa casa, você tem plantas, as plantas não para viva, né? É. Morre, seca, alguma coisa que tá errada. Né? Até de planta a gente ajuda a tratar, né? E assim, a questão que você falou do chinês, né, Fê, aqui no Brasil também, né, a gente tinha um médico da família. E as coisas foram se perdendo, e graças a Deus agora está se encontrando de novo, porque está voltando. Está voltando esse médico da família. Você já vê muitos consultórios que tem escrito médico da família. E tem consultas específicas. E o SUS quer colocar agora, o SUS já tem o médico da família, né? E eles estão querendo colocar o veterinário junto com o médico da família, né? Para você ver a importância disso tudo, né? Que está acontecendo. Então, assim, é o que eu falo. A gente fala que é uma terapia do futuro, que é uma medicina do futuro. Mas o presente está acontecendo, né? É que ainda, esse olhar ainda está um pouco fechado, né? Ainda a gente encontra a resistência de acupuntura, mas cachorro faz acupuntura? Eu escutei isso ontem. E olha que eu escutei isso ontem. Mas cachorro faz acupuntura? Aí quando eu coloquei a agulhinha, meu Deus! Mas tem para. Daí a pessoa falou para mim, mas tem para ser humano também? Poxa, tem. Daí aquele bate-papo da gente tá explicando tudo e a pessoa sai contente e feliz já com o telefone para ir procurar um acupunturista, né? Então, assim, não é a terapia do futuro, é a terapia do presente, né, Rê? E essa questão até ia comentar dessas questões dos vínculos, né, que a gente estabelece, esse lance do procurar. Eu, agora há pouco, inclusive, acho que a Adri tá aí, a Adriana Fridelis, ela me procurou para cuidar da cachorrinha dela, né? E ela é uma terapeuta maravilhosa, ela é acupunturista, ela trabalha, faz um shiatsu incrível, ela trabalha com constelação, tá fazendo psicanálise, ela é completíssima. E aí nós trocamos cuidados, então eu cuido das cachorras e ela cuida de mim. E aí a gente, inclusive, eu encaminhei já vários tutores para passar com ela, que tá tendo uma resposta super legal. Hoje mesmo, uma falou para mim, meu, a Adri é maravilhosa, tá sendo muito bom para mim. A Adri fez também nas nossas conversas também a gente se assemelha muito, e ela também fez um grupo de energização, é uma terapia diferente. Depois eu até vou colocar no meu Instagram para divulgar para vocês, mas aproveitando a oportunidade que ela está aqui, para falar desses vínculos, né? Dessa questão das afinidades e das vibrações. Provavelmente estávamos vibrando na mesma energia. E ela não me chamou ontem, ela chamou hoje, né? Não chamou ano passado, ela chamou agora. Porque a gente entrou no mesmo padrão e se conectou. Assim como que a gente está fazendo hoje, eu e a Fê, a gente se conhece há acho que uns 7 anos, acho. Acho que foi em 2014, 2015. 10 anos, então. Aí. Tá vendo? E agora que a gente tá fazendo isso? Porque agora a gente entrou nesse circuito, agora a gente se afinizou e entrou nesse padrão vibratório. Então, toda essa questão que eu falei da conexão com o animal, né, o que ele tá passando, existem culpados, mas existe o processo de reflexão, e que ele não pode ser perdido. E a medicina chinesa traz pra gente, não só a medicina chinesa, mas a própria leitura linguagem do corpo, a metafísica da saúde, né? Esse olhar mais holístico, ele traz para a gente quais são os sentimentos que afetam os determinados órgãos. Olha, a Adri falou, grupo Amigos da Tatá, que é a cachorrinha dela, e aí ela abriu esse grupo para fazer energização para animais. E tem um outro grupo também que é de humanas. E aí, essas conexões, essas doenças que o animal desenvolve, ela é uma somatização, a gente já falou isso aqui em outras lives, né, Fê? Ela é uma somatização de sentimentos, na maioria das vezes, de emoções que viram sentimentos que vão se complicando pelo humano, né? Mas quando a gente acha que sentimento é esse nessas relações, a gente começa a se cuidar. Então, eu dou sempre o exemplo da minha, né? Da minha cachorra, que é extremamente ansiosa. Graças a Deus, ela tá bem a nível físico, né? Mas ela se mostra muito ansiosa. E aí, todas as vezes que ela tá extremamente ansiosa, eu paro para olhar para mim. Opa, o que tá acontecendo? E outro dia até, eu já falei isso, acho que aqui,
mas eu gosto de dar esse exemplo porque quando é com a gente, né? Quando a gente se coloca, não é, a gente não tá apontando do outro, a gente tá vendo com a gente mesmo, né? Então, quando ela tá muito agitada, outro dia ela tava muito agitada, eu falei, nossa, mas tá tudo bem, eu tô calma, tô aqui tranquila, mas a minha cabeça tava fervilhando de umas coisas que eu precisava resolver. Então, eu estava ansiosa, apesar de parecer tranquila naquele momento. E assim como as doenças, né? Um animal que desenvolve um câncer ou que vem com o câncer, tem alguma questão de relações desses sentimentos, de mágoas guardadas, de ressentimentos, e pode procurar que acha. Pelo menos nas minhas, todas elas eu encontro. Não, E é aí que vale a pena. E fica dois toques aí para o pessoal, né? Que nós nos tratamos também, que nós nos passamos por problemas também, né? Porque o pessoal às vezes acha que, Claro. não, elas não precisam fazer acupuntura, elas põem agulha nelas mesmas, né? Nós prescrevemos nossos orais, né? Elas não precisam ir no psicólogo, não. A gente precisa, porque primeiro que a gente precisa trocar energia, né? Segundo, porque a gente precisa desse acalanto do outro ali conosco também, né? E nada melhor também que você ficar quietinha, deitadinha numa maca com acupuntura. Ai, que delícia. Nossa, só de pensar já dá vontade de mim. Né? Mas outro fica dia a dica. Eu saí da Adriana, ô Fê, outro dia eu saí da Adriana e falei assim pra ela, como que eu vou chegar em casa agora? E disse. Porque eu tava tão relaxada, mas tão relaxada que eu não tinha coragem de dirigir até em casa. É muito bom. A gente precisa disso, porque a gente passa por muitas situações em que mexe com a gente também tem sentimento. Né? Isso mexe e a gente tem que estar forte para passar essa confiança para o tutor, né? Claro. E a gente é um ser humano também, né? E eu achei legal também tocar nessa parte de sentimento, para lembrar o pessoal que além das terapias multiespécies, o pessoal vai escutar muito a gente falar, e agora na parte jurídica também, né? E é bastante agora nessas leis de maus tratos, sobre a senciência, né? Que é o ser senciente, né? Então, pessoal, mais uma prova de como a acupuntura e como as demais terapias integrativas, isso fica a dica para os colegas também, que os animais recebem essas terapias muito bem, porque ser um ser ciente é a capacidade que ele tem de ter sentimentos, né? Então, é comprovado cientificamente que os animais, eles passam por dor, angústia, solidão, amor, alegria e raiva, né? E se a gente for falar de medicina chinesa, de novo, vou colocar o meu mapa aqui, eu e a Rê amamos, né? Quando a gente fala para vocês aqui, a gente está falando desses sentimentos, né? Então, mais uma vez, para provar que esses animais recebem, sim, a acupuntura muito bem, os frequenciais muito bem, tudo aquilo que trabalha com sentimento, com emoção, que a gente, e sabendo que as doenças vêm de sentimentos e emoções, né? Como a gente consegue tratar perfeitamente, com certeza, humanos e animais também, certo? É isso aí, Fê. Perfeito, vamos pro próximo. Vamos lá para as terapiazinhas? Vamos falar um pouquinho sobre as terapias e as medicinas holísticas integrativas. Vamos lá, vamos falar do que a Rê ama primeiro, a reabilitação. Eu vou até contar a historinha, né, Fê? Vale a pena, dá tempo de contar rápido. Vai lá. Eu gosto bastante da reabilitação, né? Tanto que estou terminando o curso de fisiatria também. E essa bichinha aí tá comigo, era para eu fazer a reabilitação dela só, mas o lar temporário virou definitivo. Essa é a Bijuzinha, ela teve cria numa fábrica, numas caixas, e num feriado de 7 de setembro, ela provavelmente saiu para caçar passarinhos, e provavelmente algum passarinheiro deu um tiro de chumbinho na coluna, entrou pela lateral e se alojou no final da lombar. E ela perdeu o movimento da patinha. Graças a Deus, os filhotes já estavam com 30 dias e foram todos adotados por uma querida também. E uma tutora muito querida. E ela tá aí, tá se reabilitando. Uma perninha tá quase perfeita e a outra perdeu mesmo, mas enfim, ela tá se virando. E esse processo de reabilitação, né, acontece, o meu carro-chefe, né, falando de mim agora, é a medicina chinesa, sempre. E a partir dela a gente vai fazendo as outras terapias que complementam esse trabalho de forma integrada. Fez a cirurgia, lógico, né, tirou a cirurgia, tirou a bala. E a partir disso a gente foi fazendo as reabilitações com a fisioterapia, com a medicina chinesa, com a fitoterapia chinesa e com a nutrição. Então, eu entrei também com dieta caseira para ela. Hoje a gente está aí
numa, numa alternância entre a dieta caseira e a ração, por questões fisiológicas dela, de ela não consegue fazer cocô sozinha, enfim, então a gente está fazendo uns ajustes. Mas aí a gente está fazendo a reabilitação com todas essas terapias, tendo como base aí a medicina chinesa. Perfeito. E Pode sempre falar. lembrar, né? A gente sempre lembra, né? É aquela palavra reabilitação, não é porque está reabilitando que não está tratando, às vezes, fazendo cirurgia, fazendo medicamento, né? Aquela coisa que a gente sempre fala, alternativo e integrativo. E a gente integra o tratamento clínico. Quando a gente fala de alternativo, você deixou de fazer uma coisa para fazer só outra. E não é essa a nossa ideia, não é essa a ideia de terapia integrativa, né? Então, reabilitação, acupuntura, seja o que for, a gente está sempre integrando. Então, essa linda, como a Rê falou, né? Que é um chuchuzinho, fica mordendo a Rê o tempo todo, chamando a atenção da mãe dela, né? Mãe dela não, da tutora dela. O amor, é o amor de coração. Vamos fazer a correção aqui. Olha o professor Marcos Comando puxando a minha orelha, né? É a sua nenê, né? Não é a sua filha. Puxando a orelha, senti até queimar minha orelha. Mas assim, tá ótima, tá ótimo. Se estiver vendo, já puxou aqui que doeu até. E a nossa né? Medicina chinesa, né, Rê? Coloquei aqui, ó, para vocês, eu e a Rê, da ideia aqui, que sempre cai na pergunta, né? Mas gato faz acupuntura? Faz, gente, faz acupuntura. Eles gostam bastante. Eles adoram acupuntura, adoram cromoterapia, né? Respondem muito bem. Na que a gente costuma falar que eles são terapeutas, né? Que eles passaram, a gente brinca das 7 vidas, mas é que eles tiveram as 7 vidas para aprender aí cada uma delas um tipo de terapia, porque o gato é muito místico, né? Ele tem assim, a gente no holismo assim, a gente sabe que ele tem uma força bem diferente da do cachorro, né? Uma projeção de energia, tudo. Então, assim, aceitam muito bem, né? A Eletro, né, Rê, que faz parte do tratamento, né, com acupuntura, né, usando aí os eletrodinhos, né, eu não coloquei a fotinho aqui, mas eu tenho uma paixãozinha, que é um aparelho chamado Raiwa, que para quem tem medo de agulha, né, quem não gosta, quem o cachorrinho também, tem cachorro que não gosta de agulha, né, que não é receptivo à agulha. Então esse aparelho, a gente consegue utilizar ele em pontos e meridianos, né, dependendo do tamanho do transistor que você coloca. Acho que eu não coloquei foto dele aqui, mas depois eu vou mostrar para vocês uma live. E a gente consegue aí trabalhar pontos e meridianos usando. Então, não é porque você tem medo de agulha que você não pode fazer acupuntura, né? Porque não é somente colocar agulha seca. Rê, alguém está perguntando para você, e a Chubi? É a Chubi. É a Chubi, sim. Essa é a Chubi da Adriana Fidelis. Ah, é a cachorrinha, ela conhece. E aqui, esse lindão aqui, cheio de agulhinha, né? Pincherzinho, parecendo um porquinho. Tá com uma... É a Chubi? Eu pensei que era a menina. Eletro. É a Chubi. Eu pensei que fosse da Eletro. Então, ó, tá com uma carinha que adora com agulha, que curte. Curte. E dentro das nossas terapias, né, fala aí da cromo. A cromoterapia também é uma das minhas paixões, que eu uso muito. Hoje eu uso ela de forma mental, né? Não uso tanto ela física, mas é uma das minhas queridinhas e que atua, o tutor faz em casa, faz mental, faz físico, faz nele, faz no animal, em diversos momentos, no ambiente, direcionado, enfim. E a cromoterapia, inclusive, vou fazer uma vivência esse domingo de cromoterapia num parque. Nem falei pra você, Fê, mas vou fazer uma vivência com tutores. Vou fazer cada um fazendo a cromoterapia no seu animal, num parque aqui em São Caetano. E é uma coisa simples, a gente acha que é super complexo, né? E é extremamente simples. E a gente vai fazer essa organização, porque na cromoterapia, ela, na verdade, ela é um padrão vibratório, né? São padrões vibratórios diferentes por correntes de onda, que vão fazer equilíbrio de diferentes chakras que cuidam de cada centro de forças que cuidam de diferentes órgãos, né? E aí, no equilíbrio desses chakras, que é a energia que irriga esses órgãos, a gente também busca o equilíbrio da função de cada um desses órgãos. E a gente consegue fazer isso mentalmente, porque a gente cria padrões vibratórios de forma mental, e cada um dos chakras, eles têm uma vibração específica, e a gente vai fazendo o alinhamento desses chakras, e a gente tem várias técnicas para isso, né?
Mas a cromoterapia, já ia falar antes que os gatos, né, a Fê falou, os gatos respondem muito bem a cromoterapia e a cromopuntura, que é a utilização da cor nos pontos de acupuntura, também nesse alinhamento do ponto de acupuntura, e eles respondem maravilhosamente, os gatos. Tem gato, tem uma das tutoras, uma não, várias, mas a que eu tô lembrando agora, que só fez cromoterapia na gata e ela se equilibrou absurdamente. Então, a cromoterapia é uma terapia integrativa que vem colaborar demais, tanto com a reabilitação, quanto ao envolvimento e o cuidado com toda a tríade que a gente vem falando até agora. Esse aqui é um exemplo, ó, de um paciente meu fazendo cromopuntura, e ele é muito extremamente ansioso, de uma ansiedade de não conseguir, assim, sair de casa, se precisar ir ao veterinário dele, mesmo porque eu faço só integrativa com ele, mas ele responde muito bem à cromopuntura e à cromoterapia, eu trabalho as duas coisas. E eu até achei a fotinho do Raio-Eye aqui, ó, que é esse aparelho. Não, mentira, tô falando besteira pra vocês, isso aqui é a moxa. Mas esse exemplo de cachorrinho também, que ele não aceita agulha, mas ele aceita o Raio-Eye. Então, eu trabalho com ele cromopuntura, cromoterapia, raio-eye e moxa. Ele responde muito bem. As cores para ele, né? A musiquinha também, que eu gosto muito de musicoterapia, a Rê também. Todo o ambiente que a gente faz ali, né? De tranquilidade. Mas ele é um ótimo exemplo. Esse cachorro, ele ficava o tempo todo com babando, Rê. Babando de nervoso, de estresse, com a língua de fora. Aquele linguão, sabe? E assim... bem ansioso, babando, desesperado. No começo das sessões, era aquela sessão que você achava assim, meu Deus, ele vai ter um treco, né? Então, mas é um exemplo aí também de como a cromo e gato. Gato, como a Rê falou, eu nunca vi um bichinho que ama cromopuntura como eles, né? Aí outra paixão da Rê, a nutrologia, né, Rê? A É, dieta. é, é, é mais uma terapia, uma medicina, né? Entra como uma medicina, porque a nutrologia, ela vem colaborar muito com a qualidade de vida dos animais, absurdamente. Tenho gostado demais e me especializado nessa área, inclusive ela provavelmente vai ser o meu foco de trabalho aí daqui para frente, né? Porque ela consegue mexer demais com o organismo, equilibrar muito bem o organismo, e a gente associa com os nutracêuticos, que são incríveis, né? Que são alimentos, vitaminas e minerais, com uma ação terapêutica, como um medicamento, né? E a gente consegue utilizar todo o ensinamento do chinês também dentro da dietoterapia, que a gente conversou com o Dr. Eduardo, né, na nossa última live. Então, a nutrição, ela a nutrologia, né, pensando na questão clínica, ela vem colaborar demais com a qualidade de vida dos animais. E aí, a primeira discussão que a gente teve, quem não assistiu, assiste depois a live que a gente falou, na primeira live do mês, que a gente falou sobre a questão da dieta caseira e a ração, né? Qual é a realidade? Então, não é todo mundo para fazer comida caseira. Não é todo mundo também, tem animais que não aceitam ração, não adianta continuar. E a gente tem que ir buscando a melhor forma de nutrir de verdade esse animal. Porque não é porque está fazendo uma dieta caseira que ele está nutrido. Muito pelo contrário, muitas vezes ele está desnutrido, porque não está adequado. Então é melhor usar uma ração. Mas isso está lá na live que a gente discutiu, né? Só para trazer um pouquinho a importância da nutrologia aí dentro de uma medicina integrativa, associando ela com a medicina convencional ou com a medicina chinesa, ou com o que está sendo trabalhado. Perfeito. E aí, mais um exemplo do que a gente ama também, eu sou apaixonado, essa é a minha paixão, moxa. Adoro moxa, todos os tipos de mochinha, seja no bastão, seja na agulhinha, seja no rolon. Nossa, eu sou a rainha da moxa, pessoal. É uma medicina aí que eu acho maravilhosa, tem uma resposta bem legal, eu gosto desse calor, eu gosto dessa parte aí, desse exemplo aqui também, ó, é o Konindu. Eu trabalho muito com o Konindu chinês. Eu gosto muito dessa leitura da chama, eu gosto muito de trabalhar com esse fogo, né? Tem uma resposta bem legal para
processo de otite, mas Konindu não é só para otite, a gente consegue estabelecer chakras, balanceamento do corpo energético também, ajuda também em feridas, e a moxa é magnífica também para animais que não aceitam agulha, né, Rê? A gente consegue trabalhar em pontos de acupuntura, em meridiano, a gente consegue, o cheirinho dela também entra aí na aromaterapia, então é um contexto bem interessante a moxa. E esses exemplos que a gente colocou aqui, né, Rê, são alguns das terapias que a gente utiliza, porque a gente também tem a fitoterapia, né, que a gente ama também, a aroma, os florais, sejam bás, sejam quânticos, né? Mas pra gente não se alongar muito, é falar aquilo que a gente, como no comecinho a gente falou, né? Tentar trazer aí o melhor para vocês, para o seu paciente, para o seu animalzinho na sua casa, para o vet que está aí para o seu paciente, né? Sempre de uma forma sem culpas, sem apegos, mas tendo entendimentos daquilo que está se passando, que está acontecendo, ou até mesmo prevenindo, né, Rê? Porque a gente tem que também falar que terapia integrativa faz prevenção, né? A gente precisa falar das medicinas preventivas, né? A gente previne. Então, dá para a gente auxiliar com isso também, integrando ao tratamento do colega que trabalha com alopatia, né, Rê? O que mais tem para falar para a gente ir finalizando? Eu só vou colocar aqui, Rê, só vou passando o que você está falando para o pessoal, que tudo isso que a gente fala aqui, conversa com vocês, tem embasamento científico, tem trabalho científico, a gente consegue achar muita coisa, bastante livro, gostaríamos que tivesse mais, né, Rê? A gente às vezes acaba até a gente esquecendo de tirar foto, a gente às vezes acaba não tendo tempo de fazer um artigo científico, de escrever. A gente já viu até que outros professores, colegas que vêm aqui, falam a mesma coisa, que gostariam de escrever mais, de fazer mais, mas às vezes falta o tempo. Mas fica a dica para quem está começando aí, né? E quem quiser procurar, tem muita coisa acontecendo, tem tudo baseado em ciência, certo, Rê? Certo. E aí, nosso objetivo, aí finalizando, nosso objetivo com esse nosso novo canal, que vai ter no Instagram e também no YouTube. Peço paciência um pouquinho para vocês, que a gente está se ajustando aí, que a gente não é muito tecnológica, né, Fê? A gente está pedindo ajuda de todo mundo aí. Tá. E a gente vai... E a ideia nossa é a gente continuar isso de uma forma mais organizada, né? Porque nos nossos Instagrams acaba se misturando com alguma rotina nossa. Então a ideia é fazer esse espaço, esse canal, tanto do YouTube quanto do Instagram, como uma fonte de conhecimento para que as pessoas possam assistir as lives do seu interesse. A gente vai tentar fazer algumas postagens também, né, Fê, de estudos, de vivências, até vivências nossas também, a gente pede autorização para os tutores e a gente pode postar. Então, mas a ideia é ficar focado nessa questão de conscientização, de buscar conhecimento e de uma forma organizada, né? Ficar mais focado nesse canal e a gente vai alimentar ele com maior carinho. Esperamos que consigamos bastante, né, Fê? Na nossa organização aí de tempo e nutrindo esse canal. Com certeza. E não caindo na mesmice, então a gente pede para vocês curtir o nosso Fora da Caixola, agora o nosso novo Instagram, curta o nosso YouTube, passe para os seus amigos, tutores, vets, né? Compartilhe, porque a gente só está querendo trazer para vocês aqui conhecimento, né? Estamos à disposição também. Às vezes vocês estão em um outro lugar, numa outra cidade, que eu e a Rê não conseguem atender, mas a gente procura colega, a gente pode indicar. O que a gente puder também auxiliar, vocês estamos aqui, né? Quem está na faculdade também está querendo alguma dica, alguma coisa, vem para cá, pergunta, que a gente vai estar super à disposição. E, Rê, vou também compartilhar com eles amanhã, que quem quiser dar uma olhadinha na TV, né? A gente vai estar amanhã na TV, né? Você tem que contar para o pessoal. Amanhã a gente vai participar de uma entrevista bem legal na Rede Total, ao vivo, às 7 horas, tá? E quem não quiser ver na TV, quiser ver no canal do YouTube, nós vamos estar lá no Estúdio On, né? Batendo um papo aí com o Dr. Luiz, médico veterinário também, sobre terapias integrativas. Então a gente aguarda vocês lá amanhã, tá? Dá essa força lá pra gente também, que é a mesma ideia que a gente tá aqui, amanhã a gente tá passando aí ao vivo. Quem sabe, né? Logo, Globo, chama eu. Pensou? Logo a gente tá com a Ana Maria lá, batendo papo. Pensou? E aí a gente vai brincar agora, né, Fê? Se inscreva no nosso canal, deixa o like, assina o sininho, toca o sininho. Gente, como é que é o negócio? Faz tudo, gente.
é canal, é sininho, aperta tudo aí, compartilha e vem junto com essa nossa ideia aí, pensando fora da caixola. Vamos todo mundo pensar fora da caixola, vamos se unir nessa ideia, né? Vamos trazer aí para os nossos animais, para os nossos familiares, para o nosso mundo, né? Uma coisa melhor, né? Vamos lá, bora lá. Obrigada, pessoal. Gratidão, gente. Obrigada pelas palavras aí do chat, gratidão pelas energias. Tenho certeza, essas pessoas que escreveram e todas as pessoas que estão próximas, eu tenho certeza que vibra pela gente, né? E isso um objetivo, não é só nosso, né? Não é pra gente, a gente não, o nosso foco não é ganhar nada com isso, pelo contrário, a gente está ganhando a partir do momento que a gente está tendo essas trocas. Tudo que vem é lucro, não é objetivo, né? E lucro em todos os aspectos, e principalmente nessa questão de troca de conhecimento, de conhecer pessoas. Então, eu tenho certeza que essas energias são todas muito. Olha esse monte de coraçãozinho. Essas energias são muito, muito bem-vindas e de muito carinho. Sim. Gratidão para todos. Beijo. Obrigadão, pessoal. E Beijo. até mais. Quarta estamos aqui e amanhã assiste a gente lá. Vou deixar o link nos meus stories, nos stories da Rê e agora no Fora da Caixola. Beijão. Até mais. Fiquem com Deus.